Fala pessoal, tudo bom com vocês? O pessoal da Trade com Dados, né, o Lucas, né, estava perguntando lá na comunidade, Trade com Dados, quem que usava, né, ferramentas de Python, né, coisas relacionadas à programação, finanças quantitativas, análises quantitativas, né, de tomadas de decisão para ser o benefício próprio, assim, né? Para usar operações em longo prazo, né? Buy and hold, swing trade, day trade. Então eu falei para o pessoal que eu tenho algumas estratégias, né? E eu uso o conhecimento, né? Parte do conhecimento também que eu adquiri aqui na Trade com Dados, né? No concurso do pessoal, que já aviso logo, né? É um excelente curso. Quem quiser fazer, né? Tá mais do que indicado, assim, é realmente excelente. O pessoal dá um suporte incrível. Vale cada centavo, pessoal. Isso aí eu posso dizer com absoluta certeza. E aí o pessoal falou, né, que me perguntou se eu poderia gravar um vídeo falando um pouco sobre as ferramentas que eu uso, né, que eu aprendi lá no curso, né, que me ajuda a tomar decisão para fazer meus investimentos. Então vou vir aqui para a tela com vocês. E aqui tem a plataforma, né, que eu desenvolvi, um dashboard, né, que eu desenvolvi em Streamlit. Então, na verdade, eu sou professor do curso de Física e Astrofísica da Universidade Federal de Sergipe. E desde 2018 eu gosto muito, eu comecei a me interessar, né, pela parte de investimentos. E como eu já tinha um background, né, em data science, assim, análise de dados, já usava Python, né? Então eu comecei a ver que eu poderia usar os meus conhecimentos científicos, né, para tomadas de decisões no mundo dos investimentos. Então desde 2018 eu comecei a estudar, né, comecei a gostar, mais como hobby mesmo, comecei a gostar da parte de investimentos e comecei a me aprofundar mais nesse tema, né? Então aqui no meu site tem várias coisas, né? Não vou entrar em detalhes, né? Que aqui é meio que um misto, né? De coisas relacionadas a finanças e coisas relacionadas à pesquisa que a gente desenvolve, né? No nosso grupo aqui. Então aqui, tipo, tem a home, né? E só um detalhe, né? Deixa eu puxar para cá para ficar melhor. Esse, esse dashboard aqui, né? Foi desenvolvido com a biblioteca Streamlit. Existem outras bibliotecas, né? Mas eu gosto bastante da Streamlit e já estou mais habituado com ela. Então a gente tem um módulo aqui onde a gente descreve os artigos, né? Que a gente faz no nosso grupo. Essa página aqui é a mesma coisa, só que com os artigos em inglês. A ideia dessas páginas, né? São para fazer coisas relacionadas à divulgação científica, né? Do que a gente desenvolve no grupo. Então, nessa página aqui tem os TCCs, dissertações, teses, mestrados, né? Que o pessoal faz no nosso curso, né? Que trabalha, né, dentro do nosso grupo de pesquisa. E aí a gente tem o módulo, né, de finanças quantitativas. Então, por exemplo, né, se vocês virem aqui, né, clicar aqui em finanças quantitativas, que é o que vai importar, né, nesse caso, e aí a gente tem uma introdução aqui, né? Bem-vindo ao mundo dos investimentos quantitativos e análise de portfólio e outras funções que a gente tem aqui no, no nosso dashboard, né? Nesse compilado. Então, ó, aqui existem vários módulos, né? Dentro dessa aba aqui de finanças quantitativas. Então, os módulos que a gente tem é robô, automação de trades, análise de portfólio, swing trades, média móvel, day trade em ações, simulação de Monte Carlo, day trade em ações, ações individuais e controle de operações de day trade. Então, cada uma dessas abas aqui é uma gama de informações completamente novas, né, e distintas. Então, por exemplo, nessa parte aqui de robô automação de trades, vocês encontram um detalhamento, né, dos robôs que eu comercializo, né? Então eu tenho um conjunto, né, de quatro robôs, o Marte, Vênus, Mercúrio e Io, e esses robôs estão programados, né? Eu programei eles em MetaTrader. Eu fiz a organização, né? Python MetaTrader, mas eu não estou comercializando eles, né? Eu só comercializo eles no formato na programação do Profit. Então aqui tem a descrição de cada um dos robôs, né? Então a gente tem o robô Marte, então o robô Marte faz isso, aquilo outro, né? E aqui a gente tem vídeos, né, explicando o funcionamento de cada um dos robôs.
Você pode vir aqui e clicar no robô Vênus. Então, o robô Vênus vai ter uma outra forma, né, de operar. O robô Mercúrio vai ter uma outra. E o robô Io tem uma outra. Então, a ideia é que quando a gente junta esse conjunto de robôs, né, a gente transforma ali, a gente faz nascer o nosso sistema solar. E aí, né, a gente tem, cada robô tem uma estratégia de trades diferentes, uma estratégia de trading diferente, e a ideia é que quando a gente usa todos eles juntos, né, a gente tende a ter um melhor aproveitamento global. Então, beleza. O próximo tópico aqui, né, é a análise de portfólio. Então, essa janela aqui já é mais interativa para o usuário, ok? Aqui a gente pode colocar a quantidade de meses que a gente quer analisar e a gente vai sair, né, com uma sequência de várias informações. Essa função aqui, né, é principalmente para a gente fazer o acompanhamento do nosso portfólio, né, das nossas ações que nós estamos carregando por um longo prazo. E basicamente isso, né? Então a gente precisa definir aqui qual que é a quantidade de meses que a gente deseja analisar. Então aqui ela vai pegar os dados históricos, né? Então digamos que a gente quer analisar, sei lá, nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos. Digamos que eu estou com um conjunto de ações que eu estou fazendo buy and hold, né, há mais ou menos 2 anos. Então eu vou colocar aqui 24 meses, e aqui são as ações, né, que teoricamente eu estaria posicionado, né? Aqui você tem a oportunidade também, né, de colocar o seu próprio arquivo e você ver qual que é qual que foi o resultado, né, do seu, dos seus investimentos, né, como que está sendo o resultado do seu investimento. Mas aí você pode colocar aqui só usar a carteira para simples visualização, só para você ver como que funciona e se te interessa, né, fazer essa análise. Então, por exemplo, né, aqui tem um resumo objetivo do portfólio, né? Então, eu investi. Aqui é só uma simulação, tá? Não necessariamente representa a minha carteira, né? São só algumas coisas aleatórias mesmo. Então, o valor investido total seria quase 15 mil reais, né? E o valor atual seria 19 mil. Então, a gente estaria tendo um lucro, né, de 33 mil e um valor total, né, de quase 5 mil. Aí a gente aqui tem dados fundamentalistas. Eu vou só dar um overview geral aqui, tá, pessoal? Não vou entrar em detalhes, não. Então a gente tem aqui os dados fundamentalistas dos ativos, né, do portfólio. Então a gente tem aqui, a gente acompanha todas as ações. Infelizmente, né, a gente não consegue acompanhar BDRs aqui. A gente está usando a função fundamentos, né? Usando os dados, né, do site Fundamentos através da API que tem a biblioteca do Fundamentos no Python. Então, se a gente quiser visualizar, né, os gráficos, Open, Low, High, Close, basta clicar ali, né, que ele vai computar. Acaba demorando um pouquinho, né, porque ele vai fazer todos os gráficos, então, que aparece, né, a gente plota, né, os dados, uma média móvel de 20 e 100 períodos, né, uma média móvel curta e uma mais longa. Então, aparece aqui só se você quiser ver, né, como que está ali o andamento dos seus ativos, né, um por um. Daí a gente faz também uma distribuição de pesos na carteira, né, seguindo o modelo de paridade de risco hierárquica. Então aqui ele dá os pesos atuais dos ativos, os pesos, né, de cada ativo quando a gente comprou, os pesos atuais e os pesos sugeridos, né, por HRP, né, que é a paridade de risco hierárquica. A gente mostra a correlação dos ativos, mostra a evolução do portfólio, né, normalizado para cada peso de cada ativo, e aqui, né, a evolução total do portfólio. A gente mostra aqui também o alfa, beta e z-score, que dá uma noção ali do quão bom o nosso portfólio está sendo, né? E aqui ele faz uma análise quantitativa, né, com vários indicadores quantitativos e comparando dados históricos do mercado. E aqui, se você quiser se você quiser fazer algum determinado aporte de capital, né, é só colocar aqui em sim e falar a quantidade financeira que você vai estar querendo incluir no seu, nas suas ações, né, de buy and hold, e aí ele vai fazer os cálculos. Essa parte aqui acaba demorando um pouquinho, então digamos que eu quero colocar, sei lá, 10 mil reais. Então é só colocar aqui 10 mil reais, ele vai organizar, né, fazer os cálculos e vai nos dizer ali
que a gente vai dividir esse capital, né, em cada uma das ações que a gente já está posicionado. Então, por exemplo, se eu quiser usar o meu preço médio padrão, né, se eu quiser usar o meu peso médio, né, que está dentro da minha carteira atual, eu colocaria, por exemplo, 40 ações de Prio, 28 em Nvidia, 34 em Tesla. Mas, por exemplo, eu posso querer colocar, né, usando os pesos, né, do método de paridade de risco hierárquica. Então é só clicar aqui, ele vai calcular de novo e aí vai nos dar aqui o resultado final. Beleza? Então, por exemplo, aqui ele já diz, né, que a gente teria que dar um peso maior para JBS, um peso menor para Tesla, que é uma ação que tem uma volatilidade muito alta, né? Então é isso aí. Esse é o módulo, né? Eu vou tentar ser mais breve nos próximos, né? Porque eu não quero que demore muito esse vídeo. Então, esse foi o módulo, né, de análise de portfólio. Então, eu uso esse módulo, né, para fazer um acompanhamento das ações que eu estou posicionado. E se alguma tiver meio esquisita, né, se alguma está muito correlacionada com a outra, se eu quero colocar algum capital, eu vou sempre levar em consideração o método, né, quantitativo lá de paridade de risco hierárquica, que eu particularmente, né, gosto muito. E aí a gente tem um outro setup aqui, né, que é swing trade médias móveis. Esse setup é bem legal. Então a gente tem, a gente pode escolher aqui qual a lista de ativos que a gente vai estar analisando, né? A gente pode definir aqui a nossa própria lista também. Eita, tá até com um errinho aqui, tenho que corrigir isso. Nem lembrava que estava com isso. Beleza. Mas digamos que a gente quer analisar com o BOV, né? Então a gente pode falar aqui que vai querer fazer os backtests. E aí a gente vai dizer aqui, né? Vamos analisar também os últimos 12 meses, para ser um pouco mais rápido. Aí aqui, ó, basicamente é um backtest, né, organizado em cruzamentos de média. Então a gente pode definir uma média curta, vamos dizer que é a média de 1. A gente vai definir aqui também uma distância entre as médias curtas e longas, então vamos dizer que é 5. Eu vou explicar, tá? Deseja fazer um corte de preço mínimo para ação? Não, vou colocar 0 e definir uma média longa. Vou dizer que a média longa é igual a 20 períodos. Então eu vou lá e envio aqui. E aí, beleza. Aqui, pessoal, é basicamente um setup de cruzamento de média, mas com um porém. Aqui eu consigo dizer o quão distante a média curta deve estar da média longa. Então, por exemplo, quando eu coloco o número 5 aqui, eu estou afirmando o seguinte, que a minha média curta tem que estar 5% acima da minha média longa. Ou vice-versa, né? Se eu colocar a média menos 5, né, ela tem que estar 5% abaixo, né? E aí varia, né? Como que você queira fazer o seu determinado estudo. Acaba que isso é bem interessante. Tem algumas ações, né, que funcionam extremamente bem para algumas determinadas configurações. E aqui, né, seria, por exemplo, essa primeira parte que aparece é um buy and hold, né, das ações selecionadas no período. E muitas vezes a gente vai e fica pensando um bocado, né, em setups de day trade, swing trade, que na verdade fazer um buy and hold geralmente, né, é bem melhor. Então aqui, por exemplo, né, a Petri 3, Petri 4, Petri 3, né, Petri 4, subiram quase 150% no período, né? Então provavelmente não teve nenhum setup de swing trade que bateria essa estratégia. E aí a gente vê aqui, ó, a ação da Vale 3, né? Então qual que é a ideia, né? Vamos dar um zoom aqui. Ele fez uma compra aqui, né? Então a média de um período ficou 5% acima da média longa. Então ela comprou aqui e acabou vendendo aqui. Então o ponto de venda é justamente se fechar abaixo desse limiar, né, que a gente definiu lá. Então comprou aqui e vendeu aqui, comprou aqui e vendeu aqui, comprou aqui e vendeu aqui. Aí veja só que interessante, né? A soma acumulada aqui foi de menos 19,9%. Então menos 20% no período de um ano. Então, isso não quer dizer que o setup é ruim. Isso quer dizer que é muito melhor a gente operar ao contrário, né? Ao invés de a gente comprar aqui, a gente vende. Então, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui. Então, a gente teria, né, um bom ganho. Algumas ações, né, vão mostrar, vão ser melhor, né, analisar desse sentido, né? Tipo, com a ideia inversa, e outras vai ser melhor analisar normalmente, né? Tipo, só comprando mesmo. Então, o que a gente necessariamente deve evitar é aqueles que não tem nada definido, né? Que fica meio que no 0 a 0. Aí esses nunca são bons. Beleza? Essa é a ideia. Essa configuração aqui que eu coloquei não é tão boa,
mas existem algumas, pessoal, que dá resultados muito bons. E uma coisa boa, né, que vocês podem, sei lá, quer analisar cripto, quer analisar SP500, quer analisar as ações lá da Europa. Então aqui o céu é o limite, né? Quer criar a própria lista, então vem aqui, né, e coloca lá as ações que vocês vão querer definir. E aí vocês conseguem fazer a análise também. Beleza? O outro módulo que a gente tem é Day Trading em Ações, Simulações de Monte Carlo. Esse aqui é uma coisa super legal. Vou colocar aqui. Aqui a coisa é parecida aqui, né? Definição da lista de ativos para análise. E a gente pode analisar as ações do Ibov. E aí a gente pode fazer o acompanhamento da nossa carteira e a gente pode fazer apenas backtests, né? Então vamos fazer apenas backtests e vamos colocar aqui 12 meses. Então, eu uso esse módulo, né, para encontrar boas ações para fazer day trade, usando basicamente uma ideia de buy the dip, né? Por exemplo, se a ação caiu X% num dia, eu vou entrar comprado porque eu imagino que ela vai ter que ela tá tipo sobrevendida e ela pode ter um repique para cima, né, até o final do dia, até o final do pregão. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode definir um capital inicial, digamos que a gente vai operar ali, né, com 10 mil reais. A gente pode definir a variação mínima em porcentagem para a entrada no trade. Então, vamos colocar aqui 3, por exemplo. Qual que é a ideia? Se a ação cair 3% do valor que a gente vai estar definindo, eu vou entrar comprado. Eu desejo fazer um corte no mínimo no preço da ação, vou colocar 1, se a ação for maior que R$ 1. A gente compra, define a alavancagem desejada, então vou colocar 1, porque a gente não quer alavancagem inicialmente. Define a quantidade de dias para referência na estratégia. Então aqui a gente define como que quantos dias para trás a gente vai estar analisando, né? Então, eu vou estar querendo analisar o preço em relação ao preço anterior. Então, eu vou colocar só um. Se eu quiser analisar, né, o preço de hoje em relação aos últimos 5 dias, então eu posso só colocar o número 5 aqui. Nós vamos colocar um. Define a quantidade de simulações aleatórias totais. Vamos colocar 100 para vocês verem como é que fica. Quantidade máxima de trades por dia. Vamos colocar que a gente vai fazer no máximo, né, 5 trades por dia. Então, por exemplo, né, existirão dias que várias ações vão dar entrada. Então, a gente pode entrar em até cinco ações, né? E define o valor de stop em porcentagem. Então, vamos dizer que nosso stop é 5%. E vamos entrar aqui com base no preço de fechamento. Então, toda a análise, né, vai ser feita com base no preço de fechamento das ações. Então, coloca aqui em enviar, os dados foram carregados, né? E aí a gente clica aqui para fazer simulações de Monte Carlo para estratégia de trading. Aí beleza, o código aqui vai estar pensando, né? Então ele já está rodando, né, a simulação total. Então qual que é a ideia desse módulo, pessoal? A ideia é a gente monitorar uma grande quantidade de ativos e se aqueles determinados ativos, né, no day trade, né, que são operações de day trades em ações, se aquele determinado ativo cair X%, né, em relação à última mínima ou em relação ao último fechamento, né, tudo isso depende dos parâmetros que a gente define nesse módulo, aí a gente vai estar entrando comprado. Aí é a mesma coisa aqui, tá? Se tiver algumas ações, se tiver algum comportamento que seja muito ruim, a ideia é que é melhor a gente operar invertido, né? Por exemplo, ao invés de a gente vender, a gente vai comprar. E vice-versa, né? A gente está sempre indo, né, onde está aquele melhor resultado. Então, beleza, ele rodou aqui e fez as simulações. Então, ele sempre vai nos dar, né, duas curvas. Então, olha lá, pessoal. Ele fez aqui uma distribuição do Monte Carlo, né, para um universo de 100 possibilidades. Eu não vou entrar em muito detalhe o que isso significa, mas basicamente ele faz 100 diferentes curvas entrando aleatoriamente em cada uma das ações que eventualmente deram entrada naquele dia. Então isso aqui é para a gente ver o quão robusto é o método, né? Então aqui a gente vai ter a melhor curva, a pior curva e a curva média, né? A curva ali na mediana. Então a gente vê lá, né, que o lucro médio é de 76% no período. O maior lucro é 107% e o menor é 35%. Então olha só, se você pegar, né, todas as ações do Ibov e for escolhendo assim, né, aleatório, essa aqui caiu X%, né, então eu vou comprar. Essa aqui caiu X% de novo, então eu vou comprar. Então você segue fazendo isso, a gente consegue ter um ótimo rendimento, né, ao longo do ano. Então, nesse setup aqui que a gente configurou, que eu sei, né, que é um dos melhores, que é um que eu já usei uma época, a gente consegue aí ter um rendimento muito bom.
E nessa curva aqui a gente tem uma distribuição do drawdown do sistema, né? Só para a gente ver quão bom, né, quão ruim está sendo aquele nosso setup. Então, a gente pode, por exemplo, ao invés de analisar a mínima, ao invés de analisar o fechamento, a gente pode analisar a mínima, que vai ser quanto X%, né, que a gente caiu em relação à mínima do dia anterior, e não à abertura, e não ao fechamento. Dá uma hidratada aqui. Beleza, seguindo, né? Aí a gente tem um módulo, né, de day trade em ações individuais. Então a ideia aqui é bem parecida com a anterior, mas ao invés da gente estar, vamos colocar aqui em cripto só para vocês terem uma noção. Ao invés de a gente estar fazendo análise, né, de entrar aleatoriamente, né, em várias ações no dia, aqui a gente faz uma análise específica para cada um dos ativos, né? Então é uma coisa bem maneira também. Então vamos colocar aqui 12 dias ou 12 meses. Vamos definir aqui alguns parâmetros, né? Vamos colocar os 10 mil reais, sem alavancagem. Vamos colocar aqui em função do fechamento. E nesse módulo a gente pode operar também em relação ao true range, que leva em consideração as mínimas, e o true range, que leva em consideração esse fechamento. Não vamos fazer corte, vamos dizer que tem um stop em 5%, vamos analisar o dia anterior e não vamos definir nenhum limite inferior para a taxa de acerto. Então a gente pode colocar aqui, aqui nesse slider, né, a gente define aqui a janela de ações para analisar. Então aqui não é bom colocar um número muito grande, porque senão vai ficar demorando muito para carregar. Eita, nem vi que tem esse erro aqui também, ó. Ai, ai, ai. Fica, assim, não é nenhum problema, né, mas fica meio feio. E aí, beleza, vamos dar OK aqui, que aquele erro deve desaparecer. Beleza, e aí a gente define aqui simulações para estratégia de trade. Quando aparecer a figura, vai ficar mais fácil de entender, tá, pessoal? Aí, o que que isso aqui representa? Ó, aqui é a gente operando o Bitcoin, né? Aqui seria operando Ethereum, aqui seria operando BNB, e aqui seria operando outras coisas que o código aparentemente não encontrou dados, né? Tenho até que verificar isso, né? Faz tempo que eu não uso esse módulo. Talvez ele está com algum problema de obtenção de dados. Certo. Aí qual que é a ideia, pessoal? Por exemplo, né? Aqui, ó, aqui tem vários números de DIP, né? Então a gente está ali comprando com variação de 0% em relação ao último fechamento até 4% em relação ao último fechamento. Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui só esse 4%. Então, qual que é a ideia? Toda vez que o ativo, né, Bitcoin aqui no caso, cair 4% em relação ao último fechamento, que é o que a gente definiu aqui, a gente vai comprar. Então a gente vê aqui, ó, tipo, caiu 4%, comprei, caiu 4%, comprei, caiu 4%, comprei, em relação ao dia anterior. E aí a gente vê que esse setup não foi bom, né? Ele ficou meio que no 0 a 0. Demorou um ano ali e fez 22 trades, deu um lucro de menos 4%, fez uma taxa de acerto de 45%, teve um slope, né, que é um gradiente linear praticamente plano, e teve um stop cheio. Né? Então, beleza. A gente pode ver aqui quais são os setups que estão funcionando melhor. Né? Então, por exemplo, esses que praticamente compram no preço do fechamento do dia anterior estão operando melhor, né? Estão sendo melhor. Então, olha só, se a gente fosse utilizar esse setup, quer dizer o seguinte: eu estou comprando exatamente no preço de fechamento do dia anterior. Olha só, eu teria tido um lucro, né, de 82% no último ano. Teria feito 361 trades, praticamente trades, né, todo dia. E teve uma taxa de acerto mediana, né, 48%. E tomamos, né, 10 stop ao longo do dia. Mas, né, fez um lucro total ali de 82%. Então, esse setup aqui, né, essa configuração aqui também é excelente. Deixa eu colocar aqui no Ibov, que aí eu acho que a gente vai conseguir ver todos os ativos. Então, olha só, aqui já, olha como já é diferente, né, na Vale. Então, praticamente, se a gente fizer o mesmo sistema de trades na Vale que a gente estava fazendo ali no Bitcoin, ele não iria funcionar, né? Seria ruim. E aí, isso que eu quero que vocês tenham em mente também, né? Não necessariamente é ruim. É só que se a gente operar ao contrário, né, a gente vai se dar melhor. E aí, eventualmente, né, terão algumas setups que terão alguns ativos, né, que vão bem e outros que vão mal. E aí, parte
da nossa seleção de ativos, né, para usar aqueles que nos dão melhores resultados. Beleza? Então, para finalizar, já está bem longo, né, esse vídeo. Para finalizar, vamos aqui controle de operações de day trade. Esse é um dos módulos que eu mais gosto, né, para falar a verdade. Que a ideia, né, é que com esse módulo a gente consegue fazer um controle de operações de day trade, né? Aqui é um módulo específico para day trade, né? Também pode ser usado para swing trade, mas eu particularmente uso para day trade. Então, a ideia desse módulo é que, fazendo o acompanhamento de ação, fazendo um acompanhamento, né, dos resultados de day trade, que eu sugiro que façamos, né, com esse módulo, a gente consegue ganhar dinheiro usando qualquer setup, né? É possível ter um retorno positivo no day trade utilizando qualquer setup. Qual que é a ideia, né? A ideia é que, eventualmente, né, existem vários setups de day trades que funcionam. A grande pergunta é até quando eles funcionarão? Então, o que que essa biblioteca, o que que esse módulo aqui tenta trazer é, 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 é essa sacada, sabe? De quando o meu setup não está mais funcionando e que eu eventualmente, né, tenho que parar de utilizar. Então, isso para mim, né, essa análise aqui que eu construí foi fundamental para eu ter um resultado financeiro no day trade, né, bem melhor do que eu estava tendo aí nos últimos anos. Então, a ideia aqui é que a gente também pode colocar, a gente também pode fazer o upload do nosso arquivo, né? A gente pode fazer, o usuário, né, pode entrar lá no site e fazer esse controle por ele mesmo. Mas aqui eu deixo público, né, os resultados dos meus robôs do sistema solar que eu compartilho com o pessoal. Infelizmente ele está passando por um período bem difícil, né? O conjunto dos robôs que eu uso não está numa fase muito boa, mas a gente consegue encontrar e ver que ele não está numa fase muito boa e a gente consegue parar de operar eles, né, nesse momento. Então eu vou só falar para vocês desse módulo aqui, né, análise de entrada e evolução de trades no período total. Então a gente pode fazer análise, né, no mini índice, dólar, ações, e aí vamos ver aqui, vamos selecionar aqui, né, os meus 5 robôs que eu uso, né, o Marte 1, Marte 2, Vênus, Mercúrio. Então ele vai estar carregando aqui. E vamos ver. Deixa ele carregar. E aqui a gente consegue ter uma análise, né, histórica dos resultados dos robôs. Então a gente consegue selecionar aqui uma data específica, mas eu vou colocar aqui o período todo, né? Então a gente tem aqui nesse controle, né, o Marte 1 e Marte 2, todos os dados aqui são dados operados em conta real. Vênus, Mercúrio e Io, de 6 meses para cá, operando em conta real, e 6 meses para trás, operando em conta. São dados de backtest. Então a gente tem aqui, pessoal, uma soma, né, dos resultados dos robôs, né, em pontos, no período analisado, no período estudado. A gente tem aqui um diagrama, né, de resultados diários, a quantidade de pontos, né? Então, existem alguns dias que a gente tem muito loss, existem alguns dias que tem muito gain, e é assim, né, a vida que segue. Aqui a gente tem um valor médio diário de pontos, taxa de acerto, payoff, expectativa matemática. E aqui é um dos principais gráficos, né, que eu uso para tomada de decisão. Então, vê só. Aqui a gente tem uma curva de drawdown total. Então, o que que a gente usa aqui como referência é o seguinte, né? Enquanto a gente está perto de zero, é que a gente está tendo. A gente está nas máximas históricas, né? O nosso conjunto de robô que a gente está analisando aqui está operando nas máximas históricas. Então, qual que é a nossa premissa, né? Se os robôs estão operando nas máximas históricas, isso quer dizer que o setup está passando por uma fase muito boa. Então, nesses momentos, é interessante a gente aumentar o número de contratos que a gente está operando nele, ou é interessante, né, a gente é, ou ter uma ideia, né, que o robô está operando, tá passando, né, por um ótimo período. Ou não fazer nada, né, ou não diminuir o número de contratos que a gente está operando dele. E aí, à medida que o robô, né, vai passando por períodos de drawdowns maiores, por exemplo, a gente está no período de drawdown aqui, que foi o maior da nossa história, né? A gente teve um drawdown de 11 mil pontos no nosso conjunto de robô. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, beleza, a gente está passando por um drawdown muito grande. Então, qual que é a ideia, né? Toda vez que o nosso drawdown estiver menor, né, que é essa linha vermelha,
é o momento que eu vou estar diminuindo a quantidade de exposição ao risco, né? Por exemplo, se eu estava operando com 10 mil reais, agora eu vou operar com 5 mil. Então, se eu estava operando com 10 mil, eu vou operar, às vezes até com menos, né? Com 3, 4 mil. Ou então eu vou até parar de operar, porque eu estou vendo, né, que o setup não está passando por um bom período, está passando por uma fase mais complexa. Então, nesses momentos, né, aqui é onde a gente liga os sinais de alerta e pensa, né, não, se o meu setup não está passando por uma fase boa, por que que eu iria operá-lo, né? Porque no final a gente sabe que existem vários setups que funcionam, existem vários indicadores estatísticos, né, que podem funcionar, mas uma das coisas que a gente sabe, né, eu deveria saber, é que nada vai funcionar para sempre, né? Do contrário, né, todo mundo já estava rico no mundo, né? Se tudo funcionasse, né, se tudo desse dinheiro no mercado, todo mundo já estava rico, né? E não é isso que acontece. Então aqui a gente tem um diagrama, né, que mostra o histograma de probabilidades, a probabilidade, né, de pontos que a gente obter naquele determinado dia. Aqui a gente tem algumas curvas, né, que mostram ali a expectativa matemática acumulada, o payoff, taxa de gains, taxa de loss, que é a taxa de acerto, né? E aqui os resultados mensais em pontos, né? Então, no mês passado, a gente teve um gain, né, de 9.300 pontos. A gente chegou até a fazer 20 mil pontos, né? E de lá para cá teve uma queda enorme, né? Por isso que a gente está com esse drawdown de 10 mil pontos. Que veja só, né? Embora estejamos, né, com esse drawdown de 10 mil pontos, a gente ainda fez 10 mil pontos no mês passado. Então, foi um resultado excelente. E aqui é a curva acumulada, né, dos robôs. Então, nos primeiros meses, né, a gente teve um ganho de capital muito grande. Então, a gente fez lá percentagens, né, enormes. E depois a gente foi tendo ganhos, né, mais constantes. E é isso aí. Bem, já ficou 30 minutos de vídeo aqui, né? Acho que tá bom. Mas acredito que deu para ter uma ideia de como que eu consegui, né, utilizar a parte do conhecimento que eu adquiri lá no curso, com o pessoal da Trade com Dados, e que isso, né, desde então tem me ajudado bastante para desenvolver estratégias de trades, para desenvolver controles de gerenciamento de risco, né? E para divulgar a parte da pesquisa também, né, que a gente faz no nosso grupo de astrofísica aqui na universidade. Então, beleza, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, né, manda uma mensagem, entra em contato comigo aqui. E bons trades, galera. Valeu!